Olá, meus queridos alunos, seja bem-vindo. Eu vou trazer nesse vídeo a correção do nosso exercício do dia 26, certo? Acompanhe a correção, verifique o acerto e vamos que vamos. Então, vamos lá. Vou trazer para vocês, compartilhar aqui com... Ok, essa é a atividade passada do dia 26. Vamos fazer a correção. Colocar aqui do lado, para identificar correção. E vou deixando em vermelho aquilo que for como resposta correta, certo? Então, leia o texto abaixo e responda. O meio ambiente, em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvore, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho, e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserra, cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: Não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Então aqui nós vemos um texto, né, que traz uma história, um ambiente onde se passa seria aí próximo da casa de Pedro, né, numa floresta, onde estava acontecendo um desmatamento e capturas de animais. Na primeira questão sugerida, qual é o gênero textual lido? Então, qual é o gênero textual lido? Nós temos aí na letra A uma crônica. A crônica é o tipo de gênero textual que também é narrativo, né, pessoal? Porém, a crônica, ela vai mexer com algumas ideias até líricas, né? Na crônica eu posso tanto argumentar, como eu posso tecer algo subjetivo, né? A própria poesia eu posso utilizar. Então, a crônica ela vai muito mais além do que contar uma história, né? Uma fábula também não é porque não tem aqui a moral, né? Não tem animais com ideias e pensamentos ou ações de ser humano, então foge da crônica. Uma carta também não tem essa finalidade, né? De contar ou informar alguém, então descartamos a carta e ficamos aqui com a letra D. É um conto, é uma narrativa, né, que tem aí um começo, meio e fim. Eu tenho aí todos os elementos da narrativa, né, um ambiente onde se passa a história, a situação inicial. Eu tenho aí o clímax, que é o momento de maior tensão, né, o conflito gerador do enredo, e também eu tenho o desfecho, que foi o final da história, com a prisão dos homens, né, que estavam lá desmatando. Então, todos os elementos aí contidos da característica desse gênero textual conto. Então, primeira questão, letra D. Segunda, a partir da leitura do texto, podemos dizer que, letra A,
Pedro passava a maior parte do tempo em casa. B. Pedro não gostava de animais. C. Pedro não gostava da floresta. Ou D. Pedro adorava o meio ambiente. A gente viu a coragem que ele teve, né, para salvar o meio ambiente. Então, a resposta correta, letra D. Segunda, letra D, certo? Terceira questão. Marque a opção abaixo que indica o fato principal que desenvolveu a história. Pessoal, essa questão aqui, ó, ele quer que vocês identifiquem qual foi o fato principal gerador do enredo, né? Para se criar uma história, teve aqui um fato principal que pudesse envolver todos aqueles elementos da narrativa, né? Toda a narrativa em si do texto transpassa a partir desse fato. Então, vamos buscá-lo aqui. Na letra A, será se o fato principal é: em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Não está aqui, pessoal, o fato principal, né? Aqui seria aqui uma apresentação do personagem, né? Apresentação da ambientação, o ambiente onde ocorre a história e os personagens. Então, aqui seria a situação inicial do texto, né? Aquela que tem por afinidade levar o leitor a aprofundar e conhecer a história, né? Nessa letra B, Pedro não tinha medo de nada. Aqui seria um encorajamento de Pedro, né? A característica dele, que ainda faz parte da situação inicial do texto, né? Letra C. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de animal. Nós achamos aqui o fato principal para desenvolver a história, né? Veja que a mudança ocorre aqui, ó, após ele apresentar a história, o personagem, a ambientação, ele começa o parágrafo com a expressão certo dia. Então, mudou-se a configuração. Terminou de apresentar a história e os personagens, ocorreu ali um fato, um conflito, que gerou toda aquela história que necessitou ser contada, né? Então, a letra C é o fato principal para desenvolver-se o enredo da história, ok? Então, vou marcar aqui a letra C. Essa D não pode ser, pessoal, porque ó, no tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu uma árvore. Aqui já seria quase que a resolução do conflito, né? Aqui seria quase o desfecho da história, né? Assim? Então, vamos para a quarta. Terceira questão ficou letra C, repetindo, né? Quarta. Na frase, Pedro não tinha medo de nada, nem de animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. A expressão sublinhada traz uma ideia de... A expressão sublinhada, pessoal, é essa aqui, ó, perto de sua casa. Essa expressão aqui, perto de sua casa, ela traz uma ideia de letra A, tempo, letra B, o lugar, C, modo ou D, intensidade. Intensidade quer dizer proporção, aumento, né? O modo quer dizer como ocorre, da forma que ocorre determinada ação. E o lugar está referido aqui, ó, às expressões que marcam o lugar. Então, quando eu digo perto de sua casa, seria ali uma ideia que o narrador colocou para indicar onde ocorreu determinada história, onde ocorre determinado rio, onde está determinada coisa ou objeto. Então, a letra B é a resposta correta da quarta questão. 5. Releia a fala de Pedro. Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? A que se refere a palavra isso? Ó, pessoal, a palavra isso, o pronome isso, ele é um pronome de referência, que faz referência a algo que já foi mencionado antes no texto. Então, eu preciso voltar ao parágrafo e verificar aqui o que é que essa palavra isso está se referindo, né? Ó, lá no texto, só voltar aqui para a gente pegar. Pronto, olha só. Pedro chegou à frente deles e disse: por que estão fazendo isso com os animais? Então, vamos lá. No parágrafo anterior aqui, ó, quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserra.
cortando as árvores e matando e capturando animais. Então, é justamente isso aqui, pessoal, ó. Então, a palavra isso, deixa eu pegar aqui a questão, né? Quinta questão. Eu vou voltar aqui às linhas. Pronto, vou voltar aqui. Vou descrever da seguinte forma. Se você pegou lá tal qual está o texto, tudo bem. Eu vou colocar aqui de uma forma mais exemplificada, né? A palavra isso refere-se às ações que os homens, as ações que os homens estavam fazendo, fazendo. Vou colocar assim um pontinho e vou abrir aspas e vou colocar o que eles estavam fazendo, né? Eles estavam cortando as árvores e capturando animais, né? As árvores e capturando os animais. Pronto, era isso que a palavra se refere. Vou fechar aqui a aspa e colocar o ponto final. O texto fica como resposta. Se você colocou algo parecido, também está dentro do contexto da situação. Se você retirou lá, tal com as palavras do texto, e tem a ver com o que eu coloquei aqui, está correto, certo? Então, vamos para... Eita, eu coloquei, foi na questão errada, deixei agora. Só tirar aqui. Recorta. É aqui a quinta, pessoal. Eu tinha apagado lá a sexta. É aqui que ela tem que ficar. Ctrl V. Pronto, aí sim. Aí ficou correto. Releia a fala de Pedro, né? Por que estão fazendo isso com os animais, com as árvores? O que se refere à palavra isso no texto? A palavra isso se refere às ações que os homens estavam fazendo, cortando as árvores e capturando os animais. Pronto, beleza. Agora sim a sexta, né? Na leitura do texto, podemos conhecer um menino que teve muita coragem para salvar o meio ambiente do lugar onde vive. Comente com suas palavras a atitude de Pedro e como devemos fazer para cuidar melhor do meio ambiente. Tendo em vista essa pergunta, é uma resposta pessoal, né? Cada um vai comentar com as suas palavras e também dizer quais são as atitudes que a gente pode fazer, né? Para também mudar o meio ambiente onde vivemos. Então, deixa eu trazer aqui mais ou menos uma ideia contida, né? Comente sobre suas palavras, com suas palavras, a atitude de Pedro, né? Então, podemos dizer que Pedro foi muito corajoso, né? Pois poucas pessoas teriam, eu acredito assim, né? A coragem de enfrentar aquela situação. E aí, a gente, qual seria? Desse modo, desse modo, desse modo, palavra coragem. Pronto, desse modo, podemos fazer como Pedro, ajudando o meio ambiente onde vivemos, protegendo os animais e cuidando da nossa cidade. Como
cuidando da nossa cidade, vírgula, podemos selecionar o lixo para ser melhor. Só uma sugestão, né? A questão da reciclagem, né? Dentre outras. Só uma sugestão, senão vai ficar longo. Pronto, então assim, são algumas ações que a gente pode fazer, né, para ajudar o meio ambiente, a questão do lixo, a coleta seletiva, né, é, a questão também do lixo na nossa cidade, jogar somente na lixeira, não jogar lixo na rua, por mais que seja um papelzinho de bala que você descarta na rua, se duas, três pessoas fazem isso no mesmo dia, três ou quatro, e ali nesse período de chuva, vai entupir os bueiros, né? E a rua vai ficar numa situação de alagamento dependendo do temporal. Então, são algumas ações que a gente pode fazer, além de plantar árvores, dentre outras questões que possam melhorar o ambiente onde vivemos, certo? Então, vocês fazem a correção, observem aí o que ficou correto. Lembrando que essa última questão, ela é uma resposta pessoal, né? Então, cada um tem a sua visão em relação ao fato, ok? Bom, então é isso. Ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima aula, certo? Um abraço.